Doutora Denise Albano, o Brasil foi surpreendido agora, nesses dias mais recentes, com a fuga de 2 presos de uma penitenciária de segurança máxima que fica em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa fuga desses presos, doutora Denise, seria uma espécie de prenúncio daquilo que o brasileiro já está acostumado neste primeiro ano e quase 2 meses aí do atual governo, onde tem havido um avanço da criminalidade, uma espécie de proteção também àqueles que praticam crime. Existe alguma ligação entre a bandidolatria e o lulopetismo, que agora está aí no comando da política em nível nacional? Então, Arivan, quem nos acompanha, agradeço aí a audiência que nos prestigia. Não creio ser mera coincidência. É um presídio de segurança máxima, ou seja, com regras extremamente rígidas, com um controle muito inflexível para uma fuga de 2 presos de alta periculosidade envolvidos com crime organizado. E as apurações, as investigações estão no início. Eu vi algumas matérias dando conta que ou houve falha humana ou houve suborno, enfim, cooptação por suborno de gente que participa da administração, da gestão dessa unidade prisional. De certa maneira, as investigações parecem apontar, através desses dados preliminares, de que houve colaboração de gente do sistema, talvez na leniência de autoridades superiores que não aplicarão o rigor merecido diante desse episódio. E veja que esse fato vem se somar a outros episódios, não é? Comumente, nos últimos anos, vindas decisões de altas cortes do sistema judiciário em que presos provisórios ou já até com condenações por crimes anteriores, tem aí até helicóptero usado no tráfico, na traficância, devolvido e posto em liberdade. Então é um cenário muito preocupante para a população, principalmente para as classes mais pobres e para a classe média, que muitas vezes não pode viver cercado de seguranças, com carros blindados e que ficam à mercê de uma criminalidade claramente crescente. Os dados desse carnaval mostram exatamente que os episódios de roubos, furtos, agressões cresceram neste evento recente, concluído aí anteontem, o Carnaval de 2024. Porque os sinais vindos dos escalões superiores são os mais nefastos, são os mais reprováveis. Existe alguma afinidade entre PT, lulopetismo e facções criminosas, doutora? Arivan, eu não vou ser, inconsequente de fazer uma afirmação categórica no sentido de estabelecer essa associação. Mas eu diria que há alguns indícios, algumas evidências de que, sem dúvida, os criminosos, as facções criminosas, grupos criminosos têm uma predileção especial por candidatos e partidos de esquerda. Recordemos aí a captação de conversa de um chefe de facção em que ele diz expressamente, abre aspas, com a turma do PT nós tínhamos diálogos cabulosos. Fica aí para a imaginação quem nos acompanha, do nosso espectador, o que seriam aí esses diálogos cabulosos. Também vale recordar o episódio do Carnaval de 2024, uma das mais tradicionais escolas de São Paulo, a Vai Vai, que claramente há reportagens na Folha de São que tem ligação com o mais poderoso, com presença em 23 estados e até controlando o tráfico de drogas em países europeus, como a Bélgica, tendo um grande aí percentual de participação, como o primeiro comando da capital,
que tem ligação com essa escola de samba. Há reportagens, como eu disse, inclusive policiais que estavam na diretoria dessa escola foram expulsos nos últimos anos, por ordem exatamente dessa organização criminosa. E aí você tem um ministro, o famoso ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, desfilando num carro alegórico dessa escola de samba, que na avenida uma ala pintava os policiais como demônios, estavam fantasiados de demônios, e estava lá sambando, eu diria, não é um complemento, na cara do povo decente, do povo honesto desse país, sambando nessa escola de samba, ao lado de um rapaz que foi, não é, ele próprio como que confessou que quando era entregador num desses aplicativos, surrupiava os pratos, os alimentos, quando achava que era para gente rica, pelo valor do pedido, ele passava a mão e furtava, se apropriava desses alimentos. Também esteve envolvido na pichação, na destruição de uma estátua do Borba Gato. Você pode criticar os bandeirantes, mas é patrimônio público. E esse ministro do Lula estava num carro alegórico retratando essa estátua, patrimônio público, pichada ao lado desse rapaz que pichou, queimou, ateou fogo na estátua num passado recente, bem como passava a mão em comida de clientes na empresa em que trabalhava. Que sinal é que passa? Senão uma condescendência, ou mesmo, a gente pode até afirmar, apoio explícito à bandidolatria, a uma aquiescência com o crime. Então, é essa triste realidade. Esse ministro, à frente do seu ministério, foi nesse ministério onde aquela senhora, conhecida como primeira-dama do tráfico na Amazônia, cujo esposo é um dos chefes do tráfico de drogas lá na região amazônica, que se encontra preso, foi recebida no Ministério dos Direitos Humanos, bem como no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, e eu diria que eu poderia citar várias outras evidências, mas ficarei nessas para mostrar essa estreita simbiose entre partidos de esquerda e o mundo da criminalidade, sem esquecer aí a criminalidade mais sofisticada, não é? Mais elaborada dos esquemas grandes de corrupção. Não nos esqueçamos do Petrolão, do Mensalão e de tantos outros escândalos aí menores, ficaria nesses emblemáticos, mas em outros escândalos menores, como o Eletrolão, o de fundos da Previdência, em que, historicamente, já está registrado na história do país, em que o PT esteve aí à frente. É triste, mas, como disse o atual vice, lamentavelmente tivemos aquele que queria voltar à cena do crime, de volta à cena do crime.